vamos falar um pouquinho rapidinho da membrana plasmática, tá? Função delas, revestir as células, interação das células. Lembra que do lado de fora da membrana plasmática tem aquele glicocálice, que tem um monte de carboidrato que se comunica com outra célula, que vê o que é célula, o que é bacana, o que ela vai colocar para dentro, o que não é. Então, lembra, gente, que a membrana plasmática, ela tem uma rede de interações do lado de fora dela, que ela faz todo tipo de comunicação ali com as células vizinhas, ou com micro-organismo, ou com receptores, enfim. São muito finas e tem a permeabilidade seletiva. Membrana plasmática deixa entrar e sair as coisas de dentro para dentro dela, né? Tira coisas dela e coloca coisa para dentro. Mas o que ela quer, né? Então ela tem uma permeabilidade, só que é seleto, né? Ela escolhe o que ela quer passar ou não. Então para que entra vírus, então, né? Então por que o Covid-19 entra dentro da célula? Porque eles têm mecanismos para poder burlar, enganar essa membrana plasmática, porque não é qualquer coisa que ela deixa entrar, né? A membrana celular, então essa permeabilidade seletiva, né? Entra e sai coisa, só o que ela decide que vai entrar. As células, a membrana plasmática, ela é composta principalmente por fosfolipídios, né, que tem uma cabeça polar, que tem afinidade com a água, que fica voltada para a face externa e para a face interna, né? O meio tem uma cauda que é hidrofóbico. Então, quando as coisas vão passar pela membrana, se elas forem polar, né, se elas não tiverem afinidade com essa cauda de fosfolipídios aqui, elas não vão passar. Aí, por onde que elas passam? Por dentro de proteína canal. Proteína que vão formar um canal para essas moléculas passarem. Às vezes a molécula também ela é muito grande, ela não consegue passar aqui por entre os fosfolipídios, né? Então elas têm que passar também por essas proteínas canais. Então a membrana plasmática ela é formada por fosfolipídios, formada por proteínas e formada também por carboidratos. Tem uns açúcares, gente, que ficam do lado de fora aqui da membrana, que é chamado de glicocálice também. Esses açúcares é que vão definir tipo sanguíneo, tipo A, tipo O, né, tipo B, tipo AB. Isso é definido por um açúcar que a gente tem do lado de fora da membrana. Eu vou falar disso um pouquinho depois. Então, o modelo mais aceito, né, quando começou a estudar a membrana, por ela ser muito fininha, os cientistas não conseguiam ver no microscópio comum que eles tinham na época e ficavam imaginando como que poderia ser a membrana. Então, davam vários modelos para essa membrana. A membrana é assim, membrana é aquilo. Aí veio Singer e Nicholson, em 1972, e jogou assim, né? Jogou o nome do modelo e esse modelo pegou, que é o modelo do mosaico fluido. Então, o modelo do mosaico fluido quer dizer que a membrana, ela tem várias peças assim enfiadas nela, né? E isso tudo fica se mexendo ali dentro. É tudo fluido. Então a membrana plasmática tem as proteínas ali que ficam mergulhadas nela, entre aqueles fosfolipídios, e essas proteínas tem colesterol também, né? E essas proteínas e esses colesteróis, eles ficam em constante movimento. Então ele falou que é como se fosse que a membrana ela é fluida, né? Que ela se movimenta, só que ela tem peças como se fossem peças de um mosaico, né? Não vamos discutir, só vamos aceitar que o modelo de mosaico fluido é que tem essas peças aí que ficam enfiadas na membrana e que ficam mexendo. Essas substâncias formam espécies de mosaico em constante transformação, né? Então os lipídios que estão na membrana são os fosfolipídios. Gente, eles têm uma cabeça hidrofílica, que tem afinidade com a água, e tem uma cauda hidrofóbica, tá? Eles têm uma insaturação, não tem nenhum fosfolipídio aqui, do jeito que eu queria mostrar para vocês. Eles têm uma insaturação, vou desenhar aqui então, já que não tem o desenho. Pera aí, deixa eu ligar o trem aqui. Eles têm uma insaturação, então eles têm uma cabeça aqui que é hidrofílica, né? E eles têm uma cauda, um pezinho aqui reto, e eles têm uma insaturação, uma dupla ligação, que no meio da cauda, que faz isso com a cauda. Então essa é a estrutura de um fosfolipídio. E essa estrutura é a estrutura ideal para dar fluidez para a membrana. Então
Então a membrana ela só consegue se movimentar, as moléculas que estão ali na membrana plasmática só conseguem se movimentar porque tem essa insaturação aqui nessa cauda do fosfolipídio que permite essa fluidez da membrana. Tá? Isso é importante, eu acho que tem até uma questão na semanal que é falando disso, que é uma questão do Enem, se não me engano. Acho que é uma questão do Enem, que está falando dessa insaturação na perninha aí, tá? Então as proteínas que estão na membrana são proteínas que formam canais. Essas proteínas, elas podem atravessar a membrana de fora a fora, tá vendo? São chamadas de proteína canal ou proteína integral, porque elas atravessam a membrana. Tem algumas proteínas, igual essa amarela embaixo, que ela não atravessa a membrana, ela fica só na periferia, então ela é chamada de proteína periférica, tá? Eu tenho proteína que tem um açúcar grudado nela em cima. Açúcar também é chamado de glicídio. Então, é uma proteína unida com um glicídio. Então, são glicoproteína, tá? E se esse carboidrato, se esse glicídio estiver ligado no lipídio, glicolipídio, tá? Então, é só guardar o nome aí. Então, essas proteínas, elas são muito importantes para poder formar canais aí na membrana, pela membrana, para poder passar moléculas pela membrana. Já que ela deixa entrar e sair coisas, não é tudo que consegue passar, ter livre passagem aqui nesse fosfolipídio. Porque uma coisa muito importante, a cauda desses fosfolipídios são hidrofóbicos, né? São apolares. Então, se vier alguma coisa polar para passar ali pelo lipídio, não vai passar, porque já não tem afinidade, né? Se for uma molécula polar que for tentar passar ali, uma glicose, por exemplo, né? For tentar passar por ali, não vai passar porque já não tem afinidade ali com aquele lipídio. Então, ele vai ter que passar por canais, tá? E os carboidratos, os glicídios, né? Que estão presentes na membrana plasmática. Esses carboidratos, eles são açúcares que formam essas glicoproteínas. A gente já nasce com um tipo de glicoproteína, a gente já nasce com um tipo de glicídio nas nossas células, né? E esse glicídio, esse açúcar, ele pode ser do tipo A, a gente pode ter do tipo A esse açúcar pode ser do tipo A e do tipo B, tá? Pode ser do tipo A e do tipo B. Tem gente que nasce com as duas, tem gente que nasce com uma das duas e tem gente que nasce com nenhuma das duas, né? Isso é definido pelo nosso tipo sanguíneo, né? Se eu tenho as duas, eu tenho sangue do tipo AB. Se eu não tenho nenhuma, eu tenho sangue do tipo O. E se eu tenho, eu posso ter uma do tipo A, do tipo B, do tipo AB e do tipo O. Isso é importante, gente, para na hora de receber, por exemplo, um transplante ou uma transfusão de sangue. Porque se eu tenho um açúcar do tipo A, eu vou ter anticorpo contra o açúcar do tipo B. Tá? Então, se eu recebo um transplante e tem nessas células essas glicoproteínas do tipo B, o meu corpo vai atacar e vai destruir essas células, tá? Então, se eu tenho a glicoproteína do tipo A, eu tenho anticorpo contra o tipo B, tá? Agora, se eu tenho do tipo O, eu vou ter anticorpo contra A e contra B. Entenderam? Se eu tenho do tipo AB, eu não vou ter anticorpo contra esse tipo de glicoproteína. Ficou claro isso para vocês entenderem? Ficou. Então, se eu sou do tipo O, eu não vou ter nem A e nem B. Eu não vou ter nem A e nem B. Eu não vou ter nenhum tipo de anticorpo. Não, eu não vou ter nem A e... se eu sou do tipo O, eu não vou ter glicoproteína do tipo A e nem do tipo B. Se eu tenho AB, eu tenho as duas, tá? Isso é importante por causa eu acho que tem um slide aqui. Sistema sanguíneo do tipo ABO, né? Então eu posso ter essa glicoproteína do tipo A, né? Eu posso ter do tipo B e do tipo AB, que eu tenho os dois, ou do tipo O, né? Esses aí de baixo, esse grupo aqui de baixo é comum a todos,
né? Só esse último aí, o verdinho, o rosa, eu posso ter os dois ou eu posso ter nenhum. Beleza, gente? Então, o glicocálice, gente, é esse monte de açúcar que fica pro lado de fora da membrana, tá? Esse glicocálice é o nome do conjunto de glicoproteínas e glicolipídios aderidos que protegem as células e ajudam a interagir com o ambiente à sua volta, assim como na adesão de uma célula a outra. Então, todos esses açúcares que ficam aí do lado de fora, tanto ligado à proteína, tanto ligado aos lipídios, isso é importante para a comunicação das células, para a interação. Ela vai interagir com a célula do lado, ela vai ver ali quais são aqueles os envoltórios externos ali que estão, né, que estão externos à membrana e vão se comunicar. Então, tudo isso do lado de fora da célula serve para ela poder se comunicar. Então, o glicocálice ou glicocálix, né, é esse conjunto aí de glicoproteínas e glicolipídios que estão externos à membrana. Um outro envoltório à membrana celular é a parede celular, que está presente nas plantas, está presente em alguns protozoários, né? É uma parede celular de celulose, que ela é externa à membrana plasmática e ela ajuda a proteger, né? Lembra quando a célula faz osmose lá, que ela recebe muita água e ela estoura? Se a célula ela tem essa parede celular, ela está protegida ali, ela não estoura porque ela tem essa parede, né? E tem algumas junções entre as membranas, né? Igual, por exemplo, eu tenho que ter, as células elas têm que estar unidas, né? Algumas das células, para poder manter a integridade do meu corpo, né? Igual as células da minha pele, por exemplo, elas têm que estar muito unidas umas às outras, né? Elas têm que estar muito aderidas. Imagina se não tivesse, né? Se não fosse íntegra essa estrutura da pele, né? Ia ficar tudo exposto, meu tecido conjuntivo, órgão, tudo, se essas células não estivessem bem unidas. Uma dessas junções são chamadas de desmossomos. Então, as desmossomos são junções entre as células que ficam bem aderidas entre si, como, por exemplo, as células do tecido epitelial, que é as células do tecido da pele, né? Então, ele forma como se fosse essa costura, né, entre as células, e depois ele tem esses filamentos para dentro das células aí que formam tipo como se fosse o lado de dentro da costura, né? Então deixa essas estruturas aí, essas células vizinhas muito bem unidas, né? E do lado de dentro elas estão unidas ao citoesqueleto da célula, né? Então tem essas proteínas aí que unem, que costuram essas células, e do lado de dentro essas proteínas ficam aderidas ao citoesqueleto para poder ficar bem firme. Junções oclusivas são encontradas no tecido epitelial que reveste o intestino. Essas zônulas mantêm as células bem juntas, impedindo que o conteúdo que está passando pelo intestino permeie as células. Então algumas como se fossem uns grampos, né? Eu tenho as células do intestino, aqui do lado de dentro, né? Dentro do intestino, está passando ali as fezes, né? Os nutrientes, e não pode cair coisa entre as células ali. O que tem que ser absorvido vai ser absorvido pela membrana, mas entre as duas células ali não pode passar nada. Então tem como se fosse essas junções, aqui na microscopia, tá vendo? Essas junções aqui que mantêm essas células aí unidas. E junções do tipo gap, né? Que são junções comunicantes, que juntam as duas células e formam canais entre elas que permitem a passagem de pequenas moléculas, né, de íons encontradas em células embrionárias, cardíacas e hepáticas. Essas estruturas servem para formar pequenos canais entre as células para passagem de íons e pequenas moléculas entre elas. Né? Essas são aí as junções entre as membranas. E uma especialização da membrana são as microvilosidades, né, que estão presentes nas células do intestino, por exemplo, que aumentam a superfície de contato. Então essas superfícies são chamadas de microvilosidades. Vou começar falando aqui e vou terminar na semana que vem, tá, gente? E a membrana plasmática, ela deixa passar coisas através dela, né? Então, igual eu falei,
ela é semi-permeável, né? Tem permeabilidade seletiva, né? E lembra que quando a gente fala de solução, né, a gente está falando de solução, é porque a gente tem um solvente junto com soluto, né? Então a gente tem um solvente, que no caso é a água, né, e a gente tem um soluto, que vai ser a substância que vai estar dissolvido aí nessa água. A gente pode ter uma solução hipertônica e hipoisotônica, e sempre vai estar comparando entre duas soluções. Então, se eu tenho duas soluções com a mesma quantidade, com a mesma concentração de soluto ali solvente, eu tenho duas soluções isotônicas. Se eu tenho uma solução mais concentrada com relação à outra, a que está mais concentrada é hipertônica, a que está menos é hipotônica. E o gradiente de concentração, ele tende a ir sempre de onde está mais concentrado, né, o soluto, para onde está menos concentrado. Né? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, ó, deixa eu ver aqui, eu tenho o lado direito e o lado esquerdo aí. O lado direito eu tenho muita bolinha vermelha, e o do lado esquerdo eu tenho só duas. Então a tendência vai ser sempre a bolinha vermelha e do lado direito para o lado esquerdo, de onde ela está mais concentrada para onde ela está menos concentrada, para poder tentar igualar, né? Então, o soluto ali, né, os componentes que estão ali dissolvidos na água, eles sempre tendem a ir de onde está mais concentrado, do meio hipertônico, para onde está menos concentrado. E nisso se dá os transportes através da membrana. Eu tenho transporte passivo quando não tem gasto de energia e transporte ativo quando tem gasto de energia. O transporte passivo ele pode ser por difusão, simples, facilitada e osmose, e o transporte ativo, que o principal aí é a bomba de sódio e potássio. Eu vou falar para vocês aí. A difusão, gente, não tem gasto de energia, tá? Difusão simples, difusão facilitada e osmose. Vai ser sempre sem gastar a energia da célula. Não vai ter gasto de ATP, tá? A difusão simples, então as moléculas, elas vão passar livremente pela bicamada de fosfolipídio. Então, o que eu tenho que ter aí? Eu tenho que ter moléculas bem pequenas, que vão passar aqui entre os fosfolipídios, e eu tenho que ter aí moléculas que têm afinidade com essa cauda de fosfolipídio. Geralmente o que acontece aí, gente, é transporte de gases, né? Oxigênio, gás carbônico, mas tem que ser moléculas pequenas e moléculas de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado, né? Para poder não ter gasto de energia, e transporte de moléculas lipofílicas, que têm afinidade com o lipídio. E a difusão facilitada, então, vai ser moléculas ou que são muito grandes, ou que são moléculas polares, que não têm afinidade com essa cauda do fosfolipídio. Então elas têm que passar através daquelas membranas, através daquelas proteínas que formam canais. Então isso é transporte passivo por difusão facilitada. É a favor do gradiente de concentração, de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. E a osmose, então, é a passagem de água através da membrana. A água, ela não pode passar por entre os fosfolipídios, porque ela não tem afinidade com a cauda hidrofóbica dos fosfolipídios, né? É água polar. Só que a água, gente, ela vai o contrário, ela vai sempre para onde, ela sempre vai de onde está menos concentrado para onde está mais concentrado, para tentar dissolver aquela solução hipertônica ali. Então ela vai de onde está hipotônica para onde está hipertônica, né? Então, se eu tenho muita concentração de sal dentro da célula, a tendência vai ser sempre entrar água na célula. Se eu tenho uma concentração de sal muito grande fora da célula, a célula ela sempre vai perder a água, tá? Então, se ela está muito concentrada dentro dela, ela vai ganhar água, tá? Então, se a célula ela tiver hipertônica, se ela tiver, aqui não é a célula, né? Se ela tiver numa solução hipertônica, quer dizer que fora da célula vai estar muito concentrado, né? A célula está mergulhada numa solução hipertônica. Você colocou uma célula, você colocou um pedacinho de batata dentro de um copo cheio de água, de um copo cheio de sal,
de água com sal. Então, fora das células da batata ali, vai estar muito concentrado. Então, o que vai acontecer com essa batata? Ela vai perder a água, ela vai desidratar, né? Você tem uma alface lá, você taca sal do lado de fora da alface, aí vai murchar, ela vai perder a água, tá? Se ela está numa solução isotônica, está na mesma concentração de soluto, então não vai acontecer nada. Se eu estou numa solução hipotônica, pouco concentrado, a tendência vai ser a água entrar dentro dessa célula, né? Se eu pego um pedaço de carne seca lá, que dentro dessa carne está cheio de sal, e coloco num copo de água, a tendência vai ser reidratar, vai ser entrar água dentro dessa carne seca para poder tentar dissolver esse sal que está lá dentro. Tudo bem, gente? Tá tranquilo? Aham. Né? Então aqui, se eu tenho uma solução muito concentrada desse lado direito, vocês podem ver que tem mais água, que a água vai sempre passar para onde está mais concentrado, tá? Na célula vegetal, ela não se rompe, a célula não se rompe quando ela entra muita água, porque ela tem parede celular, tá? Ela também tem uma outra estrutura chamada de vacúolo, tá? Esse vacúolo é uma estrutura que fica cheia de água dentro da célula vegetal, né? Então, quando tem que entrar ou tem que sair, quando tem que entrar e sair água dentro dessas células, quem vai encher e vai esvaziar de água vai ser esse vacúolo, tá? Então, conclusão aí, se eu tenho um meio hipertônico, né, a célula vegetal vai sofrer plasmólise, né? Se ela está no meio hipertônico, ela vai perder água, porque, né, a água vai sair para tentar diluir, então ela vai sofrer plasmólise. No meio isotônico vai ficar normal. No meio hipotônico ela vai ficar túrgida, porque ela vai encher de água, né? Se o meio muito hipotônico, uma célula em cima está mostrando uma célula animal, embaixo uma célula vegetal, tá, gente? No meio muito hipotônico, lise celular, vai acontecer morte celular, né? Numa célula vegetal não vai acontecer nada, porque ela tem parede celular. Semana que vem eu falo de transporte ativo. Tá, gente? Aí a gente finaliza.